Olá. Bom, como o próprio PET anuncia, né? Esse segundo PET, nós vamos fazer uma revisão sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, nós vimos no início do ano, mas em função de toda a situação, vamos retomar. Bom, primeiro nós temos que voltar um pouco e lembrar sobre os movimentos nacionalistas que vinham ocorrendo na Europa. Na verdade, havia um pannacionalismo. O que significa isso? Que movimentos, por exemplo, pan-germanismo, de povos alemães que viviam em vários países. Por exemplo, os povos germânicos estavam na região dos Sudetos, estavam na própria Alemanha, na Áustria. Então havia uma ideia de juntar esses povos. Era um nacionalismo que ultrapassava a questão das fronteiras, né? Afinal de contas, o mapa da Europa mudou bastante durante o século XX. Império Austro-Húngaro virou Hungria, Império Prussiano, enfim, a fragmentação desses impérios fez com que surgissem e desaparecessem vários países. A Polônia, por exemplo, deixou de aparecer nos mapas durante 3 períodos distintos. Então, essa questão das nações europeias é realmente um pouco complexa. Bom, mas o sentimento nacionalista de pertencer a um grupo, não. Então, esse pan-germanismo e também o pan-eslavismo dos povos eslavos, mais na Europa Oriental, foi assim, bastante determinante para o espírito bélico da época, né? Outra coisa que contribuiu muito foi o revanchismo francês. O que significa isso? O governo francês queria recuperar os territórios da Alsácia-Lorena, que foi perdida, entregue aos alemães na Guerra Franco-Prussiana de 1870. Então havia um clima de rivalidade generalizado na Europa. Foi daí que veio o termo, né, de paz armada. Ou seja, quanto mais eu tiver armado, menos risco eu corro de ser atacado ou aos meus aliados, né, porque havia uma política dos tratados de aliança. E acabou ficando dividido em 2 grupos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Inicialmente, a Tríplice Aliança era formada por Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente de Inglaterra, França e Rússia. Essas alianças sofreram alterações de acordo com os interesses, inclusive mesmo depois do início da guerra, né, a Itália mudou de lado. Havia também a questão dos interesses, né? Os impérios europeus crescendo, tendo vários interesses pelo mundo, logicamente ia acabar esbarrando, né, nesse processo de colonização, esbarrando nos interesses uns dos outros. Bom, e aí nós tivemos algumas crises, né? Por exemplo, a crise de Marrocos. França e Alemanha quase chegaram à guerra na disputa do território de Marrocos, no norte da África. A crise balcânica, na península balcânica, onde chocava o nacionalismo da Sérvia, apoiada pela Rússia, e o expansionismo da Áustria, apoiado pela Alemanha, né? E aí vem a questão do sentimento
pan-nacionalista, né? Os habitantes eslavos tentaram criar a Grande Sérvia. E os movimentos sérvios passaram a reagir violentamente à anexação da Áustria e da Bósnia-Herzegovina. Pois bem, então nós temos na Bósnia um barril de pólvora. E o arquiduque austríaco e a sua esposa ele resolveu, né, se impor, né, mostrar a presença da Áustria na região. E ele resolve, então, fazer uma visita à cidade de Sarajevo. Havia um grupo nacionalista chamado Unidade ou Morte, que tinha até certa ligação com o governo sérvio, e esse ligação com o governo russo. Pois bem, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, resolve ir fazer uma visita a Sarajevo e acaba sendo assassinado por essa organização secreta chamada Unidade ou Morte. Um episódio até curioso que eu contei para vocês. Bom, a partir daí houve uma série de eventos que culminaram com o início da Primeira Guerra Mundial. Em 28 de julho, a Áustria declara guerra à Sérvia. Dia 29 de julho, em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou seus exércitos contra a Áustria e a Alemanha. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e, posteriormente, à França. Em 4 de agosto, para atingir a França, os exércitos alemão e austríaco invadiram a Bélgica, que era até então neutra. Em 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Bom, como vocês viram, as alianças levaram a uma explosão, vamos dizer assim, né, da guerra. Realmente acabou que muitos estavam já numa postura bélica, e acabou que inicia-se assim, a partir do assassinato de Ferdinando, a Primeira Guerra Mundial. Bom, nós vimos também que haviam 3 fases. A primeira fase marcada pela intensa movimentação dessas forças beligerantes, né? A rápida ofensiva dos alemães em territórios franceses, os exércitos franceses organizando uma contraofensiva, detendo o ataque da Alemanha, mas chegou num ponto em que houve um certo equilíbrio, né? A princípio, na verdade, os soldados eram aplaudidos pelas ruas, porque todo mundo pensava que a guerra fosse durar pouco. Todos os lados, vamos dizer assim. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu é exatamente o contrário. As forças se equilibraram. E aí chega a segunda fase da guerra, entre 1915 e 17, que é a Guerra de Trincheiras. Vocês sabem o que são as trincheiras, né? Aqueles buracos na terra, e que você ficava ali por meses, semestres, na mesma posição. É uma vida realmente muito miserável. Imagine você dentro de um buraco, confinado, né, já que está em moda, no clima europeu. E não é durante só uma estação, né?
foram de 1915 a 1917, 2 anos, então você tem chuva, você tem neve, você tem todas as intempéries do continente europeu. Então era uma situação miserável. Uma terceira fase ocorreu com a entrada de outros países na guerra, entre 1917 e 1918. A marinha alemã, utilizando de submarinos, gente, também é essa questão da guerra, né? Desenvolvimento tecnológico na arte de matar, né? Pois bem, a marinha alemã afundou navios de países tidos como neutros. Foi o caso do navio Lusitânia e Arábia dos Estados Unidos e do navio Paraná do Brasil. Bom, aliás, o Lusitânia, ele era irmão do Titanic, viu? É do mesmo projeto. Pois bem, olha só. Então, os Estados Unidos entraram no conflito em 6 de abril de 1917 e a Rússia sai em 3 de março de 1918. É bom lembrar que a Rússia está passando por um momento interno também muito importante, a Revolução Russa, né? Pois bem, então essa terceira fase é marcada pela entrada de outros países, principalmente Estados Unidos, né? E a saída da Rússia. A guerra realmente transformou a vida das populações europeias. A produção de artigos exigidos pela guerra, né? Armas, munições, veículos de transporte, precisava de duas coisas, né? A matéria-prima, mas também de mão de obra. E os homens estavam envolvidos na guerra. Então, houve uma entrada considerável, de uma parcela considerável de mulheres no mercado de trabalho, né? E a outra coisa, né? Que com a guerra, boa parte das estruturas produtivas foram destruídas no continente europeu. Então, houve aumento de preços das coisas, escassez de alimentos, os gêneros de primeira necessidade estavam caros quando haviam, né? Então a fome se espalhou por várias camadas da população, né? Essa mudança, inclusive, mesmo depois do fim da guerra, nós vamos ver que as populações mais pobres e até que os antigos oficiais militares, principalmente da Alemanha, por conta do Tratado de Versalhes, lá, das penas impostas, passaram por dificuldades, né? Tem fotos de oficiais condecorados pedindo esmola, né? Se fosse presencial, eu vou ver se eu consigo colocar no vídeo para vocês. Pois bem, com o fim da guerra, toda a euforia, né, pela vitória, porém, vamos lá, além do gasto material, teve o gasto de aproximadamente 10 milhões de mortos, 30 milhões de feridos. O patriotismo eufórico do início da guerra agora era de profunda desolação e desesperança. Só que vai acabar por gerar ressentimento, né, dos vencidos, e o que acaba desembocando na Segunda Guerra Mundial. Aliás, um outro detalhe que é bom falar para vocês. Na Europa, em vários momentos, costuma-se dizer o período da Grande Guerra, porque muitos consideram que a Primeira e a Segunda Guerra
fazem parte de um grande conflito. A Segunda Guerra seria uma segunda parte de um mesmo conflito. Então, geralmente,